Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Meu nome é Kelly. Hoje a gente vai falar de conjunto, né? Só que um outro aspecto do conjunto. Hoje a gente vai resolver alguns problemas, né? Vamos falar da união, interseção, do, do, do elemento de pertence, não pertence, de inclusão, né? E não inclusão dos conjuntos, tá bom? Aí eu trouxe aqui uma definiçãozinha rápida do que é conjunto, né? Como vocês podem ver aqui, é um agrupamento de elementos com características semelhantes, né? Quando você agrupa certos elementos e que esses elementos possuem características, né, similares, iguais, semelhantes, iguais não, né? E como exemplo, pessoas, números e objetos, né? E aí eu trouxe aqui o exemplo para vocês, o conjunto dos números pares até 20, né? Porque os números eles são infinitos, a gente sabe. E aí aqui a gente tem o conjunto dos números pares, ó, números pares até o 20, certo? E aqui a gente tem a representação desse conjunto, né? Do 0 até o 20 dos números pares. Então, é quando você vai agrupar, né, em um conjunto, números, pessoas, poderia ser pessoas com características similares, né? Pessoas, mulheres do cabelo grande, mulheres de cabelo preto. Então, né? Objetos é um conjunto de bolsas, bolsas femininas, um conjunto de bolsas masculinas. Então, essa é a representação, né, que a gente chama de conjunto, certo? Vamos falar agora também um pouquinho sobre os elementos de pertence e inclusão também, certo? Ah, gente, eu esqueci, né? Esqueci aqui de falar para vocês, se gostarem da aula, deixarem um like, comentem, compartilhem, mandem para aquele amiguinho que também precisa saber um pouquinho dessa aula, né? Então aqui vamos falar agora da relação de pertinência. A relação de pertinência, ela está muito ligada a elementos, tá? A gente faz a relação de pertinência quando a gente tem elementos num conjunto. Então aqui estão os símbolos de pertence, né? E não pertence. Como exemplo, eu trouxe aqui um conjunto A, onde tem os elementos 1, 2 e 3. E aí o que é que eu digo? Se eu quero saber se determinado número pertence àquele conjunto, então a gente faz essa representação aqui, ó, do pertence. Então, o 2, ele pertence ao conjunto A. Já o 5, ele não pertence ao conjunto A. Então, ele vai pertencer a um outro conjunto, né? Mas que não está dentro desse conjunto A, certo? Então, sempre que vocês forem fazer relação de pertinência, vocês têm que ver se a questão está falando de elemento ou se ela está falando de um subconjunto, de um outro conjunto, né? O subconjunto a gente vai falar daqui a pouquinho, que é quando a gente for falar da relação de inclusão. E aí a gente fala sobre os subconjuntos. Mas o subconjunto é o quê? Onde eu tenho um conjunto maior, né? E dentro daquele conjunto maior, eu tenho um subconjunto, que são elementos que pertencem ao conjunto maior, certo? Então, a relação de inclusão, que é contém, não contém, está contido ou não está contido, a gente sempre vai se referir a subconjuntos, certo? Aqui, quando é elemento, se fosse um conjunto de canetas, né? E aqui canetas, lápis, borracha. E aí você queria saber se o apontador fazia parte daquele conjunto. Não são elementos, então você ia dizer que o apontador ele não pertence a esse conjunto, tá? E que a caneta pertence a esse conjunto, certo? Então é dessa forma que a gente faz essa associação de pertence, né, e não pertence, ok? E agora vamos falar aqui um pouquinho da relação de inclusão. Então vamos ver aqui, ó, na relação de inclusão, a gente vai ter os símbolos, vai ser representado pelo está contido ou não está contido, que é esse C, né, normal. E o símbolo, o Czinho ao contrário, vai ser o contém ou não contém. Lembrando que na relação de inclusão, a gente sempre vai usar, quando a gente estiver falando de subconjuntos, certo? Nunca em relação a elementos, tá bom? Aqui, ó, eu trouxe aqui essa representação de conjunto, né, em forma de desenho para ficar melhor representado, para ver se vocês conseguem entender melhor, tá? Aqui eu tenho um conjunto A, que é o conjunto maior, e dentro do conjunto A eu tenho um conjunto B, um conjunto menor, que a gente chama de subconjunto, não é isso? Então, se eu quero falar do elemento, então o 1, ele pertence ao conjunto B, o 2 pertence ao conjunto B, o 3, ele vai pertencer ao conjunto A, assim como o 4, 5, 6 e o 7. Isso eu falando de elementos. Quando eu falo do conjunto que está dentro do outro conjunto, que a gente chama de subconjunto, no caso o B, é um subconjunto, né? Ele é o conjunto menor que está dentro de um conjunto maior. Então, o B, ele vai estar o quê? Ele vai estar contido em A, né? Ele, por ser um conjunto menor, está contido, está dentro do conjunto A, certo? Se eu tenho um conjunto C aqui fora, que eu tenho um conjunto C formado pelo número 9 e o número 10, né?
Conjunto C, ele está contido dentro do conjunto A? Não, ele não está, né? Então, a gente vai usar aqui, ó. O C, ele não está contido em A. Não é isso? E aqui a gente vai usar B, está contido em A. Que eu estou falando de subconjuntos, né? Para saber se ele está dentro de um conjunto maior, ok? E quando é o contrário, eu quero saber se dentro desse conjunto maior eu tenho um subconjunto. Como é que eu represento? Aí eu vou representar dessa forma, ó. O A, ele contém o conjunto B, tá? Então, dentro do A, contém o B, o conjunto B, certo? E se eu quiser representar esse outro? O A não contém o conjunto C, certo? Então, aqui, relação de inclusão com contém, não contém, contido e não contido, sempre vou usar quando eu estou me referindo a subconjuntos, tá certo? Vamos aqui ver mais um pouquinho, eu acho que eu vou trazer aqui outros exemplos para vocês, tá? Pra gente ver como é que fica como é que eu digo? Fazendo os exercícios, fazendo as questões, tá bom? Vamos ver aqui algumas questões? Ó, vamos ver aqui esse exemplo, né? E aí eu botei aqui algumas alternativas pra gente ver se tá correto ou incorreto, certo? Aqui, ó, eu tenho o conjunto A formado por esses 4 elementos, conjunto B formado por esses 2, né? E aí, você tem uma questão onde ele diz, o 2, ele pertence ao conjunto B? Então, você olhando, né, tá falando de elemento. Então, o símbolo tá correto. O símbolo a gente teria que realmente usar pertence ou não pertence, né? Agora, tá correto dizer que o 2, ele pertence ao conjunto B? Não, né? Isso aqui tá errado. Então, o correto seria o 2 pertence ao conjunto A. É isso? O 1, ele pertence ao conjunto A? Tá errado novamente. Por quê? Porque o 1, ele não pertence, né? Então, o 1, ele vai pertencer ao conjunto B. A gente pode fazer assim também, ó. Ou 2 não pertence ao conjunto B. Ou o 1 não pertence ao conjunto A. Não é isso? A gente representa dessas duas formas. Aqui, B contém A, tá correto? Eu dizer que dentro do conjunto B, que tem os elementos 1 e 2, é correto eu dizer que aqui dentro desse conjunto contém o conjunto A? Não, né? Então, como é que a gente faz? B, ou eu digo que B não contém conjunto A, né? No B não contém. Ou eu posso dizer que no A contém o conjunto B. Não é isso? Porque se eu fizer a representação, como é que fica a representação gráfica deles? Ó, vai ficar assim. Aqui o conjunto A e aqui dentro o conjunto B. Eu esqueci de desenhar, né? Pra mostrar pra vocês. Aí aqui vai ter o 2, o 4, o 6 e o 8. Certo? Então, mostrando na representação, eu posso dizer que o A, aliás, aqui, né? Que no B contém A? Não, o conjunto B está contido no conjunto A. Não é isso? Então, dizer que no B contém A tá errado. Então, o correto é dizer que no B não contém A ou é o A que contém o B, certo? Ou ainda posso dizer que o B está contido no conjunto A, não é isso? Posso botar aqui, ó. B está contido, né? Está contido no conjunto A, certo? O A, ele está contido no conjunto B? Ó, vamos olhar aqui. O A, ele está contido no conjunto B? Não, é o contrário, né? Como a gente colocou aqui, ó. É o B que está contido no conjunto A, certo? Ou então você diz que no A, o A não está contido no conjunto B, certo? Mas aí, para não confundir, vocês ficam sempre com a primeira opção. O 2 pertence ao B? Não, o correto é dizer que o 2, o 2 não pertence, que o 2 pertence ao conjunto A, certo? Acho que fica ao critério, né, de vocês. Ou 2 não pertence ao conjunto B, então tudo tá correto. Essas são as formas corretas de representar, certo? O C não está contido o 6 não está contido no B, tá certo, né? O 6, ó, posso colocar aqui o 6. Não, desculpa. Aqui é contido, né? O 6 é um elemento, então o 6 a gente teria que dizer que o 6, ele pertence ao conjunto A. Desculpa, gente, tá? É contido, contém, não está contido, é somente para conjuntos, certo? Então, 6 como elemento, eu tenho que dizer que ele pertence ao conjunto A, certo? 3 não pertence ao conjunto B?
olhando lá, né, nos dois conjuntos, ou na representação gráfica aqui, eu digo que o B, ele não pertence o 3 não pertence ao conjunto B, tá errado, né? Então, eu represento dessa forma, 3 pertence ao conjunto B, certo? Para não confundir muito, eu vou deixar só essa opção, tá? Só dizer a quem ele pertence ou a quem ele não pertence, tá? Então, aqui, ó, voltando aqui no 6, o 6, ele não pode estar contido no B e nem pode estar contido no A, porque ele é elemento. Elemento a gente representa com o símbolo do pertence ou do não pertence, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho de união, interseção, tá certo? Aqui a gente vai ter agora, falar da união e interseção, né? Então, a união, ela é representada pelo U, né? Então, vocês já podem associar o U de união. E a interseção é o U de cabeça para baixo, né? Onde a união, a gente pode representar também pelo OU, né? E a interseção pelo E. Por quê? Nesse conjunto aqui, que eu trouxe para vocês, representado pelos diagramas, né? No conjunto A, quem é o meu conjunto A? Meu conjunto A, isso aqui é uma chave, gente. É a letra E e a letra I, não é isso? Ó, vocês podem ver aqui, ó. Isso é o meu conjunto A, certo? Quem vai ser o meu conjunto B? Conjunto B, ó, vai ser o I novamente, porque o I também, ó, tá aqui no conjunto B, ó. Vou marcar aqui pra vocês, ó. Esse é o conjunto B, então o I também pertence ao conjunto B. O O e o U. Não é isso? Agora, quem vai ser a união B? A união B eu vou representar dessa forma, ó. Quem vai ser os elementos que estão em A e estão em B? Vai ser o A, o E, o I, o O e o U. Pronto. Esses são os elementos que estão dentro dos conjuntos A e B, né? A ou B. Que aqui eu estou representando a união. Então, esses elementos, ou uns vão estar no conjunto A, outros vão estar no conjunto B. Então, vai estar ou no A ou no B, não é isso? Então, a união, a gente fala dessa forma, que o conjunto, ele é A ou B, A união B. Então, um elemento, ele pode estar no A ou ele pode estar no B, certo? A interseção, ó, vamos pegar aqui novamente, quem são os elementos do A, né? Vai ser A, E, I. Elementos do B, que vai ser I, O e U. Onde eu vou achar a minha interseção? A interseção é o que vai estar comum aos dois conjuntos, né? Então, por isso eu uso o E. É o A, o que vai estar no A e o que vai estar no conjunto B, né? No A e B. E aqui, ó, a gente representa aqui, ó. Aqui vai ser a nossa interseção, certo? Então, a interseção B vai ser igual à letra I, porque é o único elemento que pertence aos dois conjuntos. Então, o I, ó, ele pertence ao conjunto A e o I pertence ao conjunto B. Então, por isso que o I é a interseção, tá? Interseção dos dois conjuntos, ok? Vamos trazer aqui alguns exemplos também para vocês, tá? Para ver como é que a gente resolve também essa questão de união e de interseção em questões mesmo do nosso dia a dia, tá? Gente, antes de trazer os exemplos, né, as questões, eu quero trazer mais esse tópico aqui, que é a diferença. A gente falou da união, falou da interseção, até deixei aqui, ó, né, pintadinho ainda para vocês, né? A união é tudo que está no conjunto A ou no conjunto B. Então, são todos os elementos, você soma todos os elementos. A interseção, você vai pegar o que está comum, né? Aqui no nosso exemplo, a letra I é que está comum ao conjunto A e comum ao conjunto B. E agora a diferença, como é que a gente pode perceber a diferença numa representação aqui do diagrama? A diferença, ela vai ser o que está no conjunto A menos o conjunto B. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o meu conjunto A, quem é o A? É a letra A, E e o I. Meu conjunto B vai ser I, O e U, né? Eu vou deixar aqui a representação no diagrama e trazendo assim também, né? Pra gente ver direitinho. E aí, quem vai estar no conjunto A, apenas no conjunto A e não está no conjunto B, né? Então, eu quero, não é que não está, eu quero apenas os elementos que pertencem ao conjunto A, tá? Então, eu não quero elemento que esteja no conjunto B. Então, aqui, ó, pela representação aqui no diagrama, você vê que o I, ele tá no conjunto A e ele tá no conjunto B. Então, o I, ele não pode estar dentro da diferença, que é A menos B, né? Então, A menos B vai ser quem? O A e o E. Letra A
e letra E, certo? Então, aqui, ó, só quem está aqui dentro é que vai ser o meu A menos o B. Se eu quero fazer a diferença de B menos A, B menos A. Quem vai ser o B menos A? Vai ser o O e o U. É isso? Ó, só quem vai estar aqui dentro, ó. Quem está dentro do conjunto B. Então, quando eu digo que eu quero o B menos o A, tá embaçando um pouquinho aqui a gravação, gente. Só um instante. Bora ver se melhora agora. Então, como eu estava dizendo, o A menos o B é tudo que está apenas no conjunto A. E o B menos A é só o que está dentro do conjunto B. Certo? Então, quando a gente, na representação, né, do diagrama, a gente vê bem, né, bem explícito, bem nítido quem é A, quem é apenas A, o A menos o B, quem é apenas o B, que é o B menos o A. Ok? Vamos ver aqui a questão 1. Na questão 1 ele diz assim: uma pousada possui 120 quartos, em 63 quartos possuem micro-ondas, 77 quartos possuem banheiro e 25 quartos não possuem nenhum e nem outro item. Quantos quartos, né, possuem apenas um dos dois itens? Como é que a gente resolve essa questão? Vamos colocar ele em forma de diagrama, que fica melhor, tá? Então, vamos fazer assim. Vamos colocar aqui um diagrama representando o quarto que tem micro-ondas, né? E são quantos? São 63 quartos. Vamos colocar aqui o quarto que tem banheira, que são 77 quartos. Por que que eu fiz assim? Colocando como se tivesse uma interseção, mesmo ele não dando a interseção pra gente. Porque a gente tem que ir atrás dessa interseção. Por quê? Porque ele quer saber quantos quartos possui um dos dois itens. Ele já deu que tantos quartos possuem micro-ondas, tantos outros quartos possuem banheira. E 25 que não possuem nenhum e nem outro item. Então, esse 25, ó, ele tá fora dos conjuntos, não é isso? E o meu total é de 120 quartos, ok? Como é que a gente faz para achar a interseção que ele não nos deu? Vamos fazer assim, vamos somar todo mundo que ele deu aqui, né? Ó, vamos somar o 63, 77 e o 25. A gente soma todo mundo, tá? Então, 3 mais 7 dá 10, mais 5, 15. Vai 1. 6 mais 7 é 13, 1, 2, 15 e 1, 16. Me deu um total de 165, né? 165 quartos. Então, ultrapassou o meu total. Eu só tenho 120. Então, como ultrapassou, tudo que vai ultrapassar desse total, eu vou diminuir, ó, do total que eu tenho. Então, o que está em excesso, 45, vai ser a minha interseção. Por que que aqui deu um valor maior? Porque quando eu digo que eu tenho quartos com micro-ondas, 63 quartos que possuem banheira, aqui dentro está a minha interseção. Que são os quartos que possuem micro-ondas e banheira, e o quarto aqui, ó, que tem a banheira e o micro-ondas, certo? Mas ele não deu essa informação, então a gente tem que ir atrás dela, não é isso? E aí, o que que ele quer? Ele quer saber quantos quartos possuem apenas um dos dois itens, porque aqui, nesses quartos aqui, eles não possuem apenas micro-ondas, porque a questão não disse isso. A questão informou que nesses quartos tem micro-ondas. Agora, se nesses quartos também tem banheira, ele disse? Não, ele não disse. Então, por isso a gente vai atrás da nossa interseção, que é pra gente diminuir. Então, aqui, ó, 63 menos 45 da interseção, vou obter quanto? 13 menos 5, 8, e 5 menos 4, 1. Pronto, 18 são os quartos que possuem apenas micro-ondas, tá? Ó, que é esse conjunto aqui, ó. Aqui. Aqui só tem micro-ondas nesses quartos, que são 18. Vamos ver agora quantos quartos tem apenas banheira. Ó. Pegamos o total que ele deu de quartos com banheira, 77, e vamos tirar, né, a interseção, que são quartos que tem os dois. Então, 7 menos 5 dá 2, 7 menos 4, 3. 32 quartos tem apenas banheira, ok? Então, agora como é que a gente faz para achar os quartos, né? Não, já achamos os quartos, então o que que ele quer? Quantos possuem apenas um dos dois itens? Então, a gente vai somar esse aqui, 18, que ele só tem micro-ondas, e vamos somar esse aqui, que só tem banheira. Então, ó, 18 mais 32. 10, 4 e 5. 50 quartos, nesses quartos possuem apenas um dos dois itens, ou possuem micro-ondas, ou possuem apenas banheira, certo? Então, quando a questão não fala em apenas, é porque ele está dando o total. Ó. 63 quartos tem micro-ondas. Ele deu quartos que tem os micro-ondas, tem, mas nesses quartos aqui, ó, também tem banheira, que tá aqui, ó, 45. Desses 77,
Tem quartos com banheira, sim, mas também tem quartos com micro-ondas. Aqui, ó, 45. Então, eu tenho que tirar esses quartos e deixar apenas os que tem banheira, deixar apenas o que tem micro-ondas, ok? E aí, o que ele pediu? Quantos quartos possuem? Ó, apenas um dos dois itens, 50 quartos, certo? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos ver essa segunda questão. Nessa segunda questão, ela vai ser um pouco mais complexa. A gente vai também fazer, né, o diagrama dos conjuntos, tá? Para ficar melhor o entendimento para vocês, ok? Considerando que numa escola os alunos gostam dessas disciplinas abaixo, qual o total de alunos? Então, ele deu aqui, né, a quantidade de alunos que gostam de determinada disciplina, né? E aqui ele deu matemática, história, português, deu aqui separado. E também deu os alunos que gostam de duas disciplinas, português e história, né? Matemática e português. E deu os alunos também que gostam das três disciplinas. E também os alunos que não gostam de nenhuma disciplina. Então, como é que a gente vai representar isso aqui? Vamos colocar o diagrama, né? Nesse caso, não são três disciplinas que ele colocou, né? Matemática, história e português. As outras, olha, ele tá repetindo, certo? Então, vamos fazer três conjuntos. Aqui os alunos que gostam de matemática, e ele diz que são 30. Vamos fazer o conjunto dos alunos que gostam de história, e ele disse aqui, ó, 60. E vamos fazer o terceiro conjunto, que é os alunos que gostam de português, e ele disse que são 50. Certo? Então, temos aqui todos os conjuntos, né, já representado. E aí, por onde a gente inicia? Vamos iniciar pela interseção dos três conjuntos. Então, quem é comum aos três conjuntos? Tá aqui, né? Matemática, português e história. Então, sempre a gente inicia pela nossa interseção, que está representando aqui, ó, os três conjuntos. Então, aqui tem os alunos que gostam das três disciplinas, certo? Depois de fazer a interseção dos três, se tem interseção com dois conjuntos, então é aqui que a gente vai fazer também, tá? Então, matemática e português, aqui, ó, nesse conjunto aqui, com essa interseção aqui, ó, eu vou ter matemática e português, que são 10, mas eu não já tenho 5, então aqui fica o restante, os outros 5, né? 10. Matemática e história são 15, aqui, ó, então essa interseção aqui, matemática e história 15, eu já tenho 5 aqui dentro, então falta o quê? Falta 10, né? Para formar os 15 de matemática e história. Matemática, português e história agora, né? Português e história, tá aqui, ó. A minha interseção tá aqui. Eu já tenho 5, não é isso? São 20, então falta 15. Então tá aí a representação das interseções que a gente possui, né? Agora vamos para os conjuntos, né? Cada conjunto. Português, ele diz que são 50 alunos. Quanto eu já tenho dentro do conjunto aqui de português, ó? Eu já tenho 10 com 15, 25. São 50, falta o quê? 25, né? Então, 25 aqui representa apenas os alunos que gostam de português. Esses alunos aqui só gostam de português, tá? História, são 60 alunos que gostam de história. Então, eu já tenho quanto dentro do conjunto aqui, ó, de história? Já tem 10 com 15, 20. 20 com 15, dá 35, né? Aqui 20, não, desculpa, 15 com 5, 20, mais 10, 30. Eita, então deu 30, né? 60 menos 30, então 30 gostam apenas de história, ok? Matemática, 30, né? Eu já tenho quanto dentro do conjunto de matemática, ó? 10, 15 e 20. Para 30, falta 10, certo? Vamos somar aqui, ó. Dentro do conjunto de matemática tem 10, 20, 25, 30. Dentro do conjunto de história, 60, né? 30, 40, 45 e 15 e 60. No conjunto de português, ó, que é esse aqui, são 50. Aqui eu tenho 25, 30, 35, não é isso? E 35 com 15 e 50. Pronto. Mas ele tem outra informação aqui, ó. 40, não gosta de nenhuma disciplina. Então tá aqui fora. Não pode pertencer a nenhum dos conjuntos esse 40, né? E aí, o que a questão quer? A questão quer saber qual é o total de alunos. O que a gente vai fazer? A gente agora vai pegar todo mundo que está dentro do conjunto e fora. Fora esse aqui, que foi o que não gosta de nenhuma disciplina. Então, ó, dentro do conjunto de matemática, eu já sei que são 30. Ó, 10, 20, 30. Então, coloca aqui 30. Aí, o restante aqui do conjunto de história. Eu não vou pegar aqui de novo as interseções. Eu vou só pegar aqui quem falta, ó. Falta 30 com 15, 45. E aqui, ó, já somei esses aqui. Aqui só falta 25 em português e os 40 aqui tá fora. E aqui, vamos somar, né? 5 mais 5, 10, vai 1. 1 e 3, 4, mais 4, 8. Mais 2, 8 mais 2, 10 e mais 4, 14. Então, 140 alunos é o meu total,
certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a representação dos dados que ele nos deu, né, dentro dos conjuntos, porque se eu pegar e somar isso aqui, as primeiras informações que ele me deu, vai me dar um total falso, que não é um total verdadeiro, porque eu estou somando duas vezes. Quem está nas interseções, ó, tá aqui dentro também. Então, por isso que a gente tem que fazer o diagrama. Começa pela interseção, né? São 3 conjuntos, interseção dos 3 conjuntos. Se é uma questão com 2 conjuntos, comece pela interseção dos 2 conjuntos. Mas sempre começando bem pelo meiozinho dos conjuntos, que aí a gente encontra o valor total, certo? Que aqui no caso é 140 alunos, tá? Então, eu vou trazer aqui mais uma questão para a gente poder resolver, tá bom? Vamos aqui para a questão 3, né? Aqui na questão 3 ele é um pouquinho diferente. Já trouxe aqui, ó. A gente trouxe aqui os conjuntos, né? Cada conjunto, e a gente vai analisar por alternativa, ok? Ó, vamos lá. Questão 3. Considere os conjuntos A, B e C do universo S, né? É uma letra qualquer que a gente coloca. Onde x pertence aos naturais, ao conjunto dos números naturais, e x é menor ou igual a 12. O que a gente sabe? Que o conjunto dos números naturais, ele é 0, 1, 2, 3, infinito, não é isso? Mas na questão ele diz que os números pertencem, x pertence aos naturais, só que eu quero x até o 12, né? Porque é menor ou igual a 12. Então, se eu quero até o 12, esse conjunto meu vai ser esse, ó. Vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O 12 entra porque ele disse aqui, ó, menor ou igual a 12, certo? E aí a gente analisa as questões. E aí antes ele trouxe aqui os conjuntos, né? Ó, conjunto A, formado pelos elementos 2, 3, 5, 7. Conjunto B, pelos elementos 2, 3, 4, 6, 8, 9. Conjunto C, 2, 4, 8 e 12. Né? Vocês estão vendo que tudo está dentro desse intervalo aqui. Ele não pegou todos os números, mas todos esses números estão dentro desse conjunto natural que ele impôs essa condição, que era menor ou igual a 12. Tá bom? E aí vamos fazer aqui de um por um, para a gente analisar cada alternativa. Na letra A ele diz a interseção C. Então, você vai ter como base, ó, o conjunto A, os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto C. Ok? E aí, quem vai ser essa interseção de A e C? Quem são os elementos que estão dentro do A e estão dentro do C? O 2 está, sim, ó, o 2 está aqui e o 2 está aqui. O 3, ele vai estar dentro do conjunto A e do conjunto C? Não, ele só pertence ao conjunto A, mas ele não pertence ao C. O 5 também não, o 7 também não, ó, como vocês podem ver. Aqui eu vou ter o 8 e o 12, que também não está dentro do conjunto A. Então, a minha interseção aqui, o correto, seria apenas o número 2, não é isso? Porque somente o elemento 2 pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto C, certo? Agora aqui ele quer A união, parêntese, B interseção C, fecha parênteses. Quem a gente vai resolver primeiro aqui? Assim como nas operações matemáticas, quando eu tenho um parêntese, colcheia de chaves, a gente sabe que tem uma ordem de resolução. Primeiro a gente resolve os parênteses. Aqui vai ser da mesma forma. Vamos resolver primeiro o que está no parêntese. Vamos ver quem é esse conjunto B interseção C. Vamos analisar aqui. Quem são os elementos que estão dentro do B e estão dentro do C? Ó, eu tenho aqui o 2, né? Você pode ver que o 2 está aqui e o 2 também está aqui. Então, o 2, ele pertence a esse conjunto, né? O 3, ele pertence aos dois conjuntos? Não, só pertence ao conjunto B. O 4 sim, ó. Então, B interseção C também, o 4 faz parte. O 6 faz parte? Não, o 6 só está dentro do conjunto B e não está no conjunto C. O 8 sim, ó. Ele está aqui e ele está aqui. Então, o 8 também pertence a esse conjunto B interseção C. 9 não pertence, só está dentro do conjunto B. E lá a gente tem o 12 no conjunto C, que não está no conjunto B. Então, o meu conjunto B interseção C são apenas esses 3 elementos, ok? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, ó, A união B com interseção C. Então, eu vou pegar os elementos aqui de A e vou unir com esse conjunto aqui que eu encontrei, tá? Então, vamos lá, ó. A união B interseção C vai ser igual, ó. Quem tá no A? 2. Aqui também tem o 2. Lá eu tenho o 3. O 4 que tá aqui. O 5. O 7 e o 8 que tá nesse. Pronto. Todos os elementos que estão aqui, ele tá no A e também tá nesse conjunto novo que a gente encontrou, certo? E aí a alternativa diz o quê? Que é o 2, certo? Ó, o 3 aqui. O 5 tá aqui. O 7 tá aqui. O 4 tá aqui. O 8 tá aqui. Mas tem esse 12 aqui. O 12, ele não pertence a esse conjunto, né?
Então, essa alternativa já está errada. Agora, aqui a gente já tem o contrário, né? Aqui era A união, agora ele quer A interseção. Aqui era B interseção C, ele quer B união C. Então, vamos fazer, ó. Quem é B união C? Todos os elementos que estão dentro do conjunto B e também no conjunto C. Então, vai ser quem? O 2 é união, viu? O 3, né? O 4, o 6, o 8, o 9 e o 12. Pronto. Esse é o meu conjunto B união C. Então, depois que eu encontro esse conjunto aqui, que ele quer B união C, agora eu vou fazer, ó, quem é A interseção com esse conjunto aqui. Então, eu quero saber os elementos que estão em A e estão nesse conjunto novo aqui que eu encontrei agora. Então, vamos lá, ó. A interseção B união C. Quem vão ser os elementos? O 2, ele tá no A e também tá nesse conjunto aqui novo. O 3, ele também tá, né, ó. Ele está aqui e ele está aqui. O 5 já não tá nos dois, ele só tá no conjunto A. O 7 também só está no conjunto A. E os outros lá só vão estar nesse conjunto. Então, A interseção B união C vai ser o 2 e 3, certo? Então, essa é a minha alternativa correta. Tá dando pra entender? Se você não estiver entendendo, coloca aí nos comentários, manda aí, tá? A dúvida de vocês que a gente pode fazer de novo, tá bom? E vamos analisar aqui a letra D, né? Ficou só ela, vamos analisar aqui também. Quem é a interseção, ó, B? Então, eu quero aqui os elementos que estão dentro do conjunto A e dentro do conjunto B. Vamos ver quem são. Eu tenho o 2, ó, o 2 tá aqui e o 2 tá aqui. O 3, tá? O 3 também tá, ó, tá aqui nos dois, não é isso? Então, o 3 também pertence, né, à interseção desses dois conjuntos. O 5 pertence? O 5 tá no A, mas não tá no B. O 7 tá no A, não está no B. Então, daí a gente já sabe que a interseção B só vai ser esses dois elementos. E aqui ele colocou o 5, e o 5 tá apenas no conjunto A. Tá bom? Então, a alternativa certa é a letra C. Essa aqui deu pra gente, né, pensar um pouquinho, teve que fazer aqui cada alternativa pra gente poder ver, né, qual hora que estava correta. A gente pode fazer pelo diagrama? Pode, mas aí eu acho que complica mais, né, colocar os números dentro do diagrama. Acho que era melhor fazer assim, onde a gente já encontra aqui, ó, o conjunto que a gente quer, e vai só olhar aqui, ó, os dois conjuntos e já acha o resultado, tá bom? Vamos agora aqui para nossa quarta questão, né? E é uma questão parecida com a anterior, né? Eu trouxe, assim, esse outro formato para a gente também, né, entender como é que funciona na hora de resolver a interseção, a união. E aqui, ele quer a diferença. Ó, ele fala, dados os três conjuntos, e aí ele deu aqui nossos três conjuntos, né, A, B e C. E ele quer quem é A menos B interseção C. A gente vai começar por onde? Pelos parênteses, é isso? Então, quem é A menos B? Isso aqui é a diferença de A e B. É isso? Então, o que que eu quero? Eu quero apenas o que está no conjunto A. O que está no conjunto B, ele não me interessa. Então, a gente olha aqui para o conjunto, o A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o B tem 0, 2, 4, 6. Esse elemento que está aqui e também está aqui, eu não posso colocar naquele conjunto, porque ele quer o A menos o B. Então, eu vou tirar o B. Então, todos os elementos que estão no B e também estão no A, ó, eles não me interessam, ok? Então, o meu conjunto, ele vai ser formado, esse conjunto A menos B vai ser formado pelo 1, o 3 e o 5, tá? Então, aqui estão os elementos que estão apenas em A e não estão em B, tá? E aí, o que que a questão quer? A questão quer agora o A menos o B interseção C. Vamos lá? Agora eu vou ter que olhar para esse conjunto novo que eu formei e esse conjunto aqui, ó, o C, certo? Então, quem é a interseção? Quem está nesse conjunto novo de A menos B com o conjunto C? Quem é igual? Igual é o 1, né, que tá aqui, ó. Então, eu já coloco o 1. O 3 está aqui no conjunto C e também tá nesse conjunto, ó. 3. E o 5, não é isso, ó. Tá aqui nos dois conjuntos. Então, a minha interseção vai ser formada por esses três elementos. Então, a resposta certa, ó, letra A. Essa aqui é tranquila, né? Foi mais tranquila de fazer. A única coisa que a gente tem que prestar muita atenção é quem é A menos B, que é a diferença. A menos B, eu só quero o que está em A, tá? Se fosse o contrário, B menos A, então eu só ia querer os elementos que estão em B e não estão em A. Quem é o elemento? Bora ver aqui, só pra gente entender. Quem é B menos A? Olhando aqui para os dois conjuntos, qual é o elemento que está em B e não está em A? Aqui vai ser apenas o 0. Só esse elemento está em B e não está em A, porque o 2, o 4 e o 6, eles estão no conjunto A, né? Então, quando eu quero a diferença de B com A, eu não quero quem está no A.
sempre vou querer quem tá aqui no primeiro elemento. E apenas nele, tá? Então, quem tá apenas aqui no conjunto B é o 0, certo? Que é só pra gente entender um pouquinho, a questão não pediu. Então, a resposta aqui da questão é letra A, ok? Vamos lá para a questão número 5, né? Aqui é uma questãozinha que ela vai envolver porcentagem e conjunto, tá bom? Então, vamos lá. Um grupo de 160 pessoas, aí é o meu total. 60% gostam de chocolate ao leite. 40% gostam de chocolate amargo, mas não gostam de chocolate ao leite. O que ele está querendo dizer? Que esses 40% eles gostam apenas de chocolate amargo, não é isso? Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gostam de chocolate amargo. Quantos gostam de chocolate amargo? Parece meio confuso, mas a gente vamos fazendo aqui aos pouquinhos, ó. A gente tem que saber dessas porcentagens qual é o valor que corresponde a cada porcentagem, né? Porque ele deu o total. Então, eu tenho 160 que gostam de chocolate ao leite. Vou botar aqui, ó. Leite, né? É 60%. Como é que a gente representa 60%? Assim, né? 60 sobre 100. 60% do total de 160, ó. Certo? Então, quanto é 60% de 160? Eu posso cortar aqui, ó, os zeros de cima com os zeros de baixo, ok? E aí eu vou achar aqui o meu total que gosta de apenas chocolate ao leite. Vai ficar 16 vezes 6. Vou fazer aqui embaixo. 16 vezes 6, 36 vai 3, né? 6 e 3, 9. Então, aqui, ó, 96 pessoas gostam de chocolate ao leite. Ele não disse que era apenas, ele disse que é do chocolate ao leite, certo? Do amargo, vamos fazer aqui o amargo, né? Do amargo, o que ele diz? 40% gostam de chocolate amargo. Então, vamos lá. 40% de 160, ok? Então, é 40% do total. Vamos de novo cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. E aí, ó, 16 vezes 4, a gente vai ter 64 pessoas. Aqui ele disse que gostam apenas de amargo, ó, porque ele disse que gostam de amargo, mas não gostam de chocolate ao leite. Então, essas pessoas aqui só gostam de chocolate amargo, certo? E aqui mais embaixo ele diz, dos que gostam de chocolate ao leite, agora ele tá falando dessas pessoas aqui, desses 96, né? 25% também gostam de chocolate amargo. Então, aqui vão ser as pessoas que gostam de leite e amargo, né? Não são 25? Vai ser 25% de quem que ele mandou a gente calcular? Dos que gostam de chocolate ao leite. Então, quem são? 96, né? E aqui, ó, para não ficar uma conta muito grande, 25 sobre 100. Eu posso simplificar aqui por 25, simplifico aqui por 25. Isso vai ser igual a quem? Ó, vai ficar igual a 1 sobre 4, né? Vezes 96. E aí, como é que a gente faz? 96 divide por 4, porque 1 vezes 96 vai dar 96. Aqui a gente sabe que quando não tem nada, é 1. Então, 96 por 4, ó, 8, baixa aqui, 24, não é isso? Então, ó, 24 pessoas gostam de leite e amargo, tá certo? Eu vou dar uma apagadinha aqui e vou colocar só os dados que a gente encontrou para agora a gente representar no diagrama, tá? Ó, eu coloquei aqui, né, para tirar aqueles cálculos, já coloquei os valores que a gente encontrou. Leite, 96 pessoas. Somente amargo, 64, e leite e amargo foram 24 pessoas, né? Vamos colocar aqui, em forma de diagrama. Vamos colocar aqui, ó, os que gostam de leite e os que gostam de amargo, chocolate amargo, certo? Por onde a gente começa? Pela interseção, né? Então, leite e amargo são quem? Quem são? Quantos são, né? 24. Ele disse aqui, ó, leite é 96, né? Aí ele nos deu apenas o amargo. Então, se é apenas o amargo, eu não tenho que subtrair da interseção, porque ele já me deu quem está somente no conjunto que gosta de chocolate amargo. Tá bom? Agora, o que eu tenho que descobrir? Eu sei que quem gosta de chocolate ao leite são 96 pessoas. Mas aí eu tenho que tirar desses 96 a interseção, que é os que gostam de amargo também, né? Porque aqui ele tá junto. A gente sabe que tá junto, né? 96 menos 24 a gente vai achar quem gosta apenas de chocolate ao leite. Isso vai ficar, ó, 72. 72 pessoas gostam apenas de chocolate ao leite. 64 pessoas gostam apenas de chocolate amargo. E 24 estão os que gostam dos dois. Não é isso? Vamos somar agora todo mundo que está dentro dos conjuntos para a gente ver se realmente a gente acha o total de 160 pessoas. Vamos lá?
Vou colocar bem aqui, ó. Aqui eu já tenho 72, então eu vou somar agora com o 24 e com o 64. E aí vamos ver quanto vai dar. 4 mais 4, 8, mais 2, 10, vai 1. 1 e 7, 8. 8 mais 2 dá 10, 10 mais 6, 16. Então, ó, quando a gente soma tudo que tá dentro do conjunto e fora, nesse caso não tem ninguém que tá fora, mas se tivesse a gente iria somar também, né? Aí a gente acha o nosso total. Então, o total aqui bateu com o total de pessoas que ele nos forneceu. Certo. Mas o que a questão tá pedindo? A questão pede quantos gostam de chocolate amargo. Ele não quer quem gosta apenas de chocolate amargo, né? Ele quer todo mundo que gosta de chocolate amargo, inclusive os que gostam também de chocolate ao leite. O que ele não falou, digam quantas pessoas gostam apenas de chocolate amargo. Até porque ele já tinha dado essa informação, né? Ó, 40% que são 64 pessoas. Agora, quantos gostam de chocolate amargo? O total de pessoas, tá aqui, ó. 64 mais 24. Isso vai dar 88 pessoas. Resposta letra D. Certo? Então, aqui foram algumas questões que eu trouxe para vocês hoje sobre envolvendo conjunto, união, interseção, né, diferença, para a gente entender e ver como é que isso se aplica em questões. Aqui são algumas questões de concurso que eu trouxe para vocês verem como não é tão difícil, né? Basta a gente entender o enunciado, basta a gente entender também de outros assuntos, como nesse caso precisa entender da porcentagem, tá? E aí a gente decifra a questão e acha o resultado, tá bom? Pois então por hoje é só. Se tiverem gostado da aula, deixem um like, comentem, compartilhem, tá bom? Para que a gente possa trazer cada vez mais questões para vocês, mais assuntos diferentes, tá? Para ajudar aí vocês nos testes na escola, concurso ou qualquer outra prova que vá fazer ao longo da vida, que a gente sabe que a nossa vida é feita de teste, né? A gente veio fazendo teste durante toda a nossa vida acadêmica, tá bom? Então é isso. Se tiverem gostado, né, como eu já disse, inscrevam-se no canal para ajudar a gente, assim como a gente também está aqui para ajudar vocês, ok? Então, um abraço e até a próxima.